Olá, bem-vindos à porção diária de grego, e hoje nós vamos estudar o versículo 42 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele diz assim: Egagen auton pros ton Iesun, emblepsas auto ho Jesus eipen, su ei Simon ho huios Ioanno. Su clethese que faz, ho hermenuetai Petros. Esse nosso versículo, e nós vamos estudá-lo. Desta vez começa com o egagen. Vamos lá. Egagen é bem claro, vem de ago, né? Tá no imperfeito, ou no auristo, né? Tá no auristo, indicativo ativo, terceira do singular. E tá falando sobre o irmão, né, de André, o irmão de André conduzindo a Pedro. Então, ele o conduziu, auton. Auton tem a ver com Pedro, do versículo anterior, né? Ele o conduziu, pros ton Iesun, até Jesus, tá? E aí começa uma outra frase. Ó, tem aqui um verbo, tá? E nós temos aqui Jesus também, ho Jesus. Então, emblepsas auto ho Jesus eipen. Vendo Pedro, ho Jesus. Eu sei que aqui é Jesus que está vendo Pedro, porque ho Jesus está no nominativo, tá vendo aqui? Ho Jesus. Aqui está ton Iesun. Aqui é o acusativo, não é o nominativo. O acusativo é o caso do objeto direto. Então, aqui Jesus não é o sujeito da ação. O sujeito da ação aqui é André. Ó, André o conduziu até Jesus, tá bom? Na próxima oração, Jesus é o sujeito. Ho Jesus emblepsas auto. Fitando nele os olhos. Emblepsas vem de emblepo. Lembra que blepo é o verbo ver e emblepsas é o verbo focar, né? Fitar os olhos em, você colocar um foco. Então Jesus, fitando os olhos nele, eipen, disse, do verbo epo, verbo dizer, né? Vamos ver o que nosso Senhor disse. Suei Simon, ho huios Ioanno. Tu és, suei, Simon. Pedro depois vai falar a mesma frase para Cristo, né? Suei ho Christos, tu és o Cristo, né? Mas aqui ele coloca suei Simon, tu és Simão, ho huios Ioanno, o filho de João, genitivo João, certo? Su clethese que faz. Então, ó, o su aqui, volta para o su, que é o tu. Clethese é bem claro que é de kalel, verbo chamar, está no futuro, tá bom? E está no futuro passivo, segunda do singular. Então, tu serás chamado, não é tu chamarás, mas tu serás chamado que faz. A gente fala Cefas, né? Mas tu serás chamado que faz. Ho hermenuetai Petros, que traduzido é Pedro. O verbo hermenuo, de hermenêutica, é o verbo para tradução, para interpretação, né? Então, Cristo está falando para Pedro aqui. A primeira frase que Pedro ouve da boca de Cristo nessa história é: Suei Simon ho huios Ioanno. Tu és Simão, filho de João. Su clethese que faz, ho hermenuetai Petros. Tu serás chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Alguns vão talvez colocar aqui filho de Jonas, né? Porque Ioanno é João, mas no Antigo Testamento é Jonas, né? João e Jonas é o mesmo nome.
Mas, enfim, Ioano, como a gente está vendo escrito, seria João, né? Então esse é o nosso versículo de hoje, né? O encontro de Cristo com Pedro. E Cristo, nesse instante, ele troca o nome de Pedro. Su eis Simon e su clethese Kefas. Essa é a troca de nome que Cristo faz com Pedro, como uma transformação total, que envolve até o nome. Mas vamos ler o nosso versículo como um todo? Vamos lá? Egagen auton proston Iesun emblepsas autor Jesus eipen. Su eis Simon, ho huios Ioanno, su clethese Kefas, ho hermenuetai Petros.